Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Sábado. Animados por aí? Porque por aqui, sim, glória a Deus. Estamos aqui hoje no nosso dia 67 de leitura da Bíblia, 99 dias. Eita, glória! E olha só, estamos bem encaminhados já. Estamos hoje iniciando o livro de Lamentações, escrito por Jeremias. Vamos ler o livro de Lamentações e vamos dar início ao livro do profeta Ezequiel. Homens interessantíssimos. Já vimos toda a história de Jeremias, como que foi, como que ele lidou com a situação, o cativeiro que estava vindo, e ele falando para o povo não escutava, e ele chorava, e ele falava, até que 23 anos depois chega o cativeiro. Então, Jeremias escolhe ficar com os remanescentes, porque eles não levam todo mundo para Babilônia, leva só a classe alta, né? Políticos, intelectuais, a família nobres e etc. E Jeremias decide ficar, o povo resolve ir para o Egito, leva Jeremias também para o Egito, e nisso inicia-se aquele cativeiro. É nesse período que é escrito o livro de Lamentações, que é um conjunto de lamentos, são cinco capítulos, né? São 5 conjuntos de lamentos, sendo que 4 capítulos são aqueles acrósticos, né? Que começa com a letra do alfabeto hebraico, igual tem lá nos Salmos, e o 5º é um relato pessoal de Jeremias. E depois vamos entrar no livro de Ezequiel. Vamos orar para a gente começar? Querido Deus, nosso Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome, te engrandecemos, ó Pai, porque tu é bom, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Nos dê tua graça, entendimento para que possamos compreender a maravilha da tua lei. Ensina-nos, Senhor, através da tua palavra, para que ela possa penetrar em nossos corações e nossa vida seja transformada através da tua palavra. Eu te louvo, bendigo o teu nome, e em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Lamentações, capítulo 1. Fala sobre a humilhação de Jerusalém, né? Os pecados e as aflições do povo. Como se acha solitária aquela cidade tão populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Ou seja, vai ser também um livro poético, a linguagem poética, não é um livro histórico, então a linguagem dele é uma linguagem poética, tá bom? Continuamente chora de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela e tornaram-se inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações. Não acha descanso, todos os seus perseguidores surpreenderam nas suas angústias. Olha a causa. Então, o sofrimento aqui, está sendo o resultado do pecado. Olha isso, a causa. Os seus adversários a dominaram e os seus inimigos prosperaram, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações, e os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminho sem força na frente do perseguidor. Então eles ficaram ali para trás. Lembra-se, Jerusalém, dos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera nos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário. E ela não tinha quem a socorresse, os adversários as viram e fizeram escárnio da sua queda. Olha aqui a raiz, olha o motivo que isso aconteceu. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezavam, porque viram a sua nudez
ela também suspirou e voltou para trás. Olha o versículo 11. Todo o seu povo, ainda suspirando, buscando pão, deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois tornei desprezível. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede a dor como a minha dor, e veio sobre mim com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Então, aqui ele está relatando como que aconteceu o dia do furor, né? O dia do cativeiro, que aconteceu. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão, ela está entretecidas, subiram como no meu pescoço, e abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas suas mãos, e não posso levantar-me. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim, apregou contra mim um ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como em um lagar a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro, os meus olhos se desfazem águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Jerusalém está chorando. Olha o que ele fala. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Então o Senhor é justo, é honrado, é transparente, é honesto. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens, os meus jovens, se foram para o cativeiro. Ou seja, primeiramente, o sofrimento deles é o resultado do pecado. Depois, o sofrimento é causado por Deus e não por ser humano, porque, afinal de contas, Deus é justo, é honrado, transparente. Terceiro, o sofrimento leva a gente, é um caminho para Deus e nos leva à oração e às lágrimas. Aí ele começa, ó, chamei os meus amadores, mas eles enganaram. Os meus sacerdotes, os meus anciões espiaram da cidade, enquanto buscava para si o mandamento. Venha toda a sua iniquidade à sua presença e faz-lhe como se fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. O estado que ele se encontra. Agora o capítulo 2 ele começa. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derribou no céu a terra a glória de Israel e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derrubou no seu furor a fortaleza da filha de Judá e abateu até a terra, profanou o reino e seus príncipes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labadeiro de fogo que tudo consome em redor. Armou o arco como inimigo e firmou a sua destra como adversário e matou tudo que era formoso à vista e derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Olha isso, rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios e deram gritos na casa do Senhor, como em dia de reunião solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, e eles estão juntamente enfraquecidos. Abateram as suas portas, e ele destruiu e quebrou seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde não há lei, nem acham visão alguma do Senhor e seus profetas. Que testemunho te travei? Versículo 13. A que te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida, quem te sarará? Aqui está falando agora sobre os falsos profetas, falsas profecias. Por que Jeremias está falando isso? Tudo isso, gente, porque ele está dizendo que Deus permitiu tudo isso acontecer. Olha isso. Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura e não manifestaram a tua maldade para afastarem o seu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Ou seja, eles falaram que você queria ouvir as falsas profecias e vocês acreditaram. O 15. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: esta é a cidade que dominavam, perfeita e formosa, gozo de toda a terra. E além de tudo, Jerusalém está sendo humilhada
quando está sendo levado cativo. Lembrando, gente, que não levava todo mundo, tá bom? Levava uma parte do povo e ficavam uns para trás. Olha o 18. O coração deles clamou ao Senhor, ó muralha, filha de Sião. Corra as tuas lágrimas como ribeiro, dia e noite. Não te dê descanso, nem parem as meninas dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos para a vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada das ruas. Ou seja, a devastação nos leva ao clamor. Vê ao Senhor e considera que fizeste assim. Não te hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços, ou matar-me no santuário do Senhor, o sacerdote? Olha o nível de devastação, onde as mães comem os próprios filhos. Gente, é uma tristeza, é uma loucura isso aqui. Convocaste toda a parte dos meus receios, como um dia de solenidade. Não houve um dia da ira do Senhor que escapasse ou ficasse aqueles que trouxe nas mãos e sustentei. O meu inimigo os consumiu. Agora no capítulo 3 ele vai falar sobre a ira de Deus. Eu sou o homem que vi a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não à luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínua mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim, cercou de fel e trabalho. 7. Circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Então ele está aqui, buscando enxergar um caminho, está orando, está buscando. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços e deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo de flecha. 13. Fez entrar em meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras e saciou-me de absinto. Olha ele descrevendo agora o desespero. Quebrou como pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afasta-te da paz, minha alma, esquece-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, no meu pranto do abismo do fel. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei, ó meu coração, por isso tenho esperança. Aí ele quer ter esperança, gente, lembrando, olha isso. Me recordei no meu coração, disso me recordei. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim, mas disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Gente, ele quer ter esperança nas memórias que ele tinha, mas vocês lembram como que era a vida de Jeremias? Como que o cara vai encontrar esperança dentro de uma história como a dele? Então ele continua, e a nossa frase de hoje: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha só, ele tem esperança e ele lembra porque ele sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essas recordações, quando ele lembra, ele não está lembrando, gente, eu vou renovar, vou lembrar, trazer esperança, porque o Senhor sempre cuidou de Jeremias. O Senhor sempre trouxe o socorro para Jeremias. Quantas vezes nós vimos que ele foi... ele apanhou, ele foi jogado na cisterna, ele foi tudo. E ele lembra também do socorro que o Senhor teve por Israel. Então é por isso que ele fala, eu vou trazer a memória e vou trazer esperança àquilo que eu tenho. Porque se a gente for lembrar do que realmente aconteceu, não tem nem como ter esperança. Mas aí ele fala, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã e grande a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Tá ruim, tá difícil, mas eu vou continuar esperando no Senhor. E ele diz, e bom é o Senhor
para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade. Assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Olha a receita de Jeremias aqui, orar. Ai, Jesus. Dê a face ao que te fere, farte-se de afronta. Porque 33, porque não afliges nem entristece de bom grado os filhos do homem. 40, os esquadrinhamentos, os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. 49, os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. 55, invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. E aí, ele aqui no 4, já vou passar para o 4, ele vai falar sobre a devastação que aconteceu nesse dia do dia do furor do Senhor, o dia que a Babilônia vem e leva o povo ao cativeiro. Como se escureceu o ouro, como se mudou do ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Lembra que eles destruíram tudo? 5. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que criaram em carmesim abraçam o esterco. 6. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu por um momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Ele está lembrando, é consequência do pecado, não tem jeito. Os mortos à espada são dos que mortos. Mais ditosos são dos que mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassados por falta dos frutos dos campos. A mão das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Então ele fala sobre esse cenário de destruição que acontece em Jerusalém. 13. Foi por causa do pecado dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Olha aí, gente. Não foi à toa, não foi assim. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. 17. Os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. 19. Os nossos perseguidores foram os mais ligeiros que as aves do céu. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto aclamaram ciladas. E 22. O castigo da sua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom. Descobrirá os teus pecados. Então a gente vê aqui o tempo todo, e é engraçado que a gente não vê Jeremias murmurando. Ele relata realmente o que aconteceu e ele clama ao Senhor. Esse sofrimento traz ele a clamar e não a murmurar. Olha o 5, ele faz aqui as recordações, traz as recordações. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considere e olha para o nosso opróbrio. 3. Órfãos como sem pai, nossas mães são como viúvas, a nossa água por dinheiro a bebemos, o preço vem em nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. 7. Nossos pais pecaram e já não existe nós. Já não existe. Nós levamos as suas maldades. 9. Com o perigo das nossas vidas, trazemos nosso pão por causa da espada no deserto. 11. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. 15. Cessou o gozo em nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Tu, Senhor, permaneces eternamente, o seu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grandes maneiras?
Então a gente percebe aqui que não há murmuração da parte de Jeremias, há clamor. Por quê? Porque o pecado levou ao sofrimento, o sofrimento levou à angústia, né? Que a angústia vai e leva ao arrependimento, e o arrependimento vai levar à oração, e a oração levou ele a ter esperança, e a esperança leva ele a ter fé, e a fé é quem nos dá o renovo. E assim finaliza o livro de Lamentações do profeta Jeremias, que é esse relato de clamor que ele tem durante o cativeiro. Nós vimos que ele profetizou e clamou muito durante o pré-cativeiro, durante o tempo que ele falava, gente, vai acontecer. E agora nós vimos esses 5 capítulos aqui com orações de clamor de Jeremias, reconhecendo que eles estavam ali pagando pelo pecado. E agora a gente vai começar um livro de um profeta, gente, muito... É um profeta que ele tem muitas visões muito loucas, assim, totalmente visões espirituais, e o Senhor cobra dele atos proféticos de outro nível. Lembra que Jeremias, ele falava, vai lá, pega a botija, vai lá no oleiro, vê como que ele faz, pega o barro mole, depois compra lá um vaso duro, já pronto, põe o cinto de linho, enterra o cinto. São atos proféticos ali, vários outros que o Senhor faz com Jeremias. E já em Ezequiel, ele já vai pedir para Ezequiel, o próprio Ezequiel faz sacrifício com o próprio corpo ali, não sendo sacrifício, mas atos proféticos, nós vamos ver aqui. A diferença é que Jeremias está lá profetizando e orando em Judá. E Ezequiel, ele vai estar na Babilônia, porque Ezequiel está na turma do que foi levado aos cativos. Ele está entre as pessoas que foram levadas ao cativeiro. Então, enquanto Jeremias está em Judá, ficou com o remanescente, Ezequiel é levado para a Babilônia. E lá, Deus usa Ezequiel para profetizar para as pessoas que estão no cativeiro, para que haja esperança, né? E isso... Ezequiel ele já estava ali completando 30 anos quando ele foi levado para a Babilônia. É um livro assim que é cheio de muita simbologia mesmo. É um livro assim que faz a gente viajar, como diz por aí, viajar na maionese, porque a gente tem que ter uma compreensão das coisas que eu esqueci de pegar o meu livro. Lá na minha sala estava muito barulhando, onde tem os desenhos. A gente vai continuar ainda, vai ter umas 4 lives ainda só de Ezequiel. Eu vou mostrar depois. Então, dura-se em torno de 20 anos de duração o tempo de profecias de Ezequiel. E a gente vai começar vendo qual foi a primeira visão. Ezequiel estava lá na Babilônia, sentado junto ao rio com o povo, e o Senhor dá uma visão para ele. E começa assim. E aconteceu no 30º ano do 4º mês, do dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio de Quebar, que abriram os céus, e vi visões de Deus. No 5º dia do mês, que é no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, um resplendor do redor dela, e no meio de uma coisa como uma cor de âmbar que saía dentre o fogo. Ângela, olha a pausa aqui. Eu cheguei em casa assim, bem no meião da madrugada. E eu não consegui levantar cedo. Então eu falei, eu tenho certeza que hoje o povo vai entender que a live vai ser um pouquinho mais tarde. Porque não foi fácil. Eu cheguei aqui, ó. Mas enfim, estamos aqui firmes e fortes. A gente não pode perder o foco, né? Pois é, que bom que você tá aqui. E aí a Tereza, o Michael também, obrigada. E aí o que acontece, gente? Então vem essa primeira visão de Ezequiel. A gente acabou de começar o livro de Ezequiel. Veio essa primeira visão de Ezequiel. E aí ele diz, e no meio dela sai a semelhança de 4 animais, que as aparências tinham como a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram direitos, e as plantas dos seus pés como
planta do pé de uma bezerra, e luziam como cor de cobre polido, e tinha nas mãos de homem debaixo das suas asas, dos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Então ele tinha aquela visão espiritual. Então ele via aquela coisa e ele tentava explicar a glória de Deus ali da forma que ele conseguia observar. Então ele tinha essa visão espiritual, teve essa visão espiritual e está tentando descrever pra gente. Olha, eram 4 rostos, eram 4 corpos como homens, e eu tinha um pé parecido com os pés de bezerros e tal. E uniam-se as asas umas às outras, e não se virava quando andava, cada qual andava diante do seu rosto. Semelhança do rosto era como o rosto de homem. A mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi. Também o rosto de água com todos os 4. E o seu rosto e suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha 2 asas, juntas umas às outras, e 2 cobriam o corpo deles, e cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, não se desvirava quando andava. Então eles tinham foco, tinham direção, cada um tinha ali o seu rosto, eles andavam ali, cada um conforme a sua direção, as suas asas, as cobriam, e eles mantinham ali o foco. Então, assim, segundo que as minhas pesquisas, o que a gente consegue compreender? Que essas características de Jesus se manifestavam nelas. O homem mostrava, o rosto de homem mostrava a humanidade de Cristo, né? Que se fez homem por nós. O boi é aquele que trabalha, que puxa carga. O leão era ruge, é forte e guerreiro. Então são características ali que tinha no rosto. A água, né, o rosto de água que voa acima das circunstâncias. A gente pode trazer, porque é toda essa simbologia. Tô falando para vocês por quê? Porque é o que quando nós temos essas figuras na Bíblia, traz essas simbologias para nós, para nossa vida. E aí no versículo 15 ele fala assim: e eu vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para que cada um dos seus 4 rostos, os aspectos das rodas e a obra delas era como a cor de turquesa, e os 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto era uma sobra, era a sua obra, eram como se estivera numa roda no meio da outra roda. Então, o que acontece? Ela não era estática, ela estava ali em movimento, era uma dentro da outra. Então, eles viam 4, gente, eu vou conseguir, era como se fosse 4 pilares aqui, cada um tinha uma roda, cada pedestal, assim, era como se fosse um ser desse, e aí tinha o rosto de leão, o rosto de homem, o rosto de touro, e eles focados, e a roda ia girando, e eles iam para onde o Espírito direcionava eles. Não sei se vocês estão conseguindo imaginar aí, mas é mais ou menos isso aí, tá bom? Eu vou tentar trazer uma figura, porque como eu já conheço, já vi algumas gravuras a respeito, eu tenho a imagem na minha cabeça, eu sei como que é. Mas dá uma pesquisada aí depois nas imagens na internet, vocês vão compreender, tá bom? Então não era estática, olha isso. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles e não virava quando andava. É o que eu lhe falei, foco, cada um ali focado e não virava. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao seu redor. Então elas tinham o quê? Uma visão 360 graus. Elas conseguiam, as rodas tinham olhos que viravam e olhavam ao redor. Então tinha uma visão de 360 graus. E andando os animais, andavam as rodas aos pés dele. E levando os animais na terra, elevavam-se também as rodas. Ok, eles se moviam. Era o mover ali do Espírito Santo. Olha isso. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito o impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. 22. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, como aspecto de cristal terrível, estendido por cima das suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, em uma direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2 que cobriam da outra banda. E andando eles, ouviam os ruídos das suas asas,
como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército, parando eles, abaixava suas asas. Então, ele está tendo a visão dos querubins. Então, assim, quando os querubins batiam as asas, era como a voz de muitas águas. Gente, eu acho que era uma visão muito louca, assim, muito. Até pra gente pensar, assim, muita coisa. 26. Por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como semelhança de um homem no alto sobre ele. Então, havia aqui uma base, que seria o trono. Aqui embaixo havia os 4 seres que ele via. E debaixo de 4 seres havia essa roda. Então, o Espírito fazia essa base com esse trono. Os querubins ali voando ao redor, batendo as asas. E o Espírito direcionando eles com essas rodas que giravam uma dentro da outra. E eu vi como cor de âmbar, como o aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. E vi como a semelhança de fogo é um resplendor ao redor dele, ou seja, fogo. Muito louco isso aqui. E o 4, gente, esses 4 quer dizer a plenitude, né? Os quatro dos 4 cantos da terra, tá? Só para dizer o porquê de serem 4 seres. E aí, como ele fala, ó, com o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, que vendo isso, caí o meu rosto e ouvi a voz que falava. Ou seja, o aspecto de luz que tinha ao redor de tudo isso que está acontecendo, era como se tivesse aquele aspecto do arco-íris. Ele tenta explicar a glória de Deus pra gente como se fosse ali o arco-íris. E lembra que o arco-íris é o símbolo da aliança que o Senhor tem com o homem. Lembra lá na época de Noé que Deus deu o arco-íris como símbolo da aliança? Ou seja, ele traz a glória de Deus, assim, o povo estava lá, ele fala que ele vai e cai sobre o rosto. Ele estava no cativeiro, com o povo, sofrendo ali, mas Deus mostra a glória dele. Fala assim, vocês estão aí, estão no cativo, mas a minha glória ainda permanece com vocês. Por quê? Tudo aquilo que estava acontecendo era permissão do Senhor para levar o povo ao arrependimento. Então ele transcreve essa glória, essa glória de Deus aqui dentro como se o brilho, se as luzes, se esse resplendor fosse como o arco-íris. E aí, segundo o capítulo, começa sobre a visão de um rolo. Olha como é interessante essa parte. E diz-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ou seja, totalmente sobrenatural. Veio o Espírito e toma posse aqui de Ezequiel. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Quem que é o filho do homem, gente? É Jesus. E Jesus ainda não existia nessa época. Então, era como se ele mostrasse ali que Jesus viria realmente para a terra. E fala, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. E eu te enviar a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles que ouçam, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque essa casa era rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então a missão do profeta é essa. Vai falar. Se o povo quer ouvir, se não quer ouvir, problema do povo. Foi assim com Jeremias, vai ser assim com Ezequiel também. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas estas palavras, ainda que seja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, mas não tema estas palavras, nem te assusto com os rostos dele, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abra a boca e como o que eu te dou. Então eu vi, e eis que veio uma mão que se estendia para mim, e eis que nela estava
um rolo de livro. Então ele tá tendo essas palavras, tá em pé, tá ali, e vem uma mão com um rolo de livro. E fala assim: estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Olha o que estava escrito nesse rolo. Depois disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então, ele é obediente, gente. Olha o que ele faz. Eu abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer do teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como mel. Gente, onde que um rolo normal, vai comer um rolo de papel hoje, que é o nosso papel, vai ser doce como mel? Não, porque aquele rolo era totalmente espiritual, ali, aquela simbologia espiritual. Era a palavra de Deus que ele estava comendo, estava tudo escrito ali por dentro e por fora. Era a palavra de Deus. Por que é prazeroso a gente... Todo mundo fala: ai, mas ler a Bíblia é cansativo, ai, ó, começa a ler, me dá o sono. Às vezes eu sinto sono aqui, gente, porque eu acordo, para me preparar a live, por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã. E eu durmo tarde, eu sempre dou uma lida, eu leio antes, um dia. Ontem a gente fez um raciocínio que eu não tinha pensado. Como eu leio todo antes de vir aqui falar, depois eu leio, então eu tô lendo ela 2 vezes. Mas enfim, por que ele sente doce como mel, o rolo que é colocado? Porque a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus é prazerosa. A palavra de Deus, ela não é cansativa de você ler. Ai, meu Deus, a cada leitura que nós temos, nós descobrimos algo, algo realmente da parte do Senhor. E a gente vê Ezequiel aqui, abrir a boca e come. Ele fala: então eu comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não é enviado ao povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você vai falar para o seu próprio povo. E nem há muitos povos de estranha fala, de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Se eu os tais te enviara, certamente daria ouvidos. Então, ou seja, nós precisamos falar, pregar a palavra de Deus. Foi o que ele recebeu o rolo ali com a palavra diretamente. A gente não pode ficar falando asneira, falando, a gente faz pesquisa. Eu, por exemplo, faço bastante pesquisa para encontrar coisas, porque eu não convivi lá naquela época. Eu não literalmente, Ângela, exatamente. Ele experimenta literalmente a palavra. Eu não convivi, nunca fui em Israel, espero ir um dia. Então eu pesquiso as coisas sobre lá. Mas o supra-sumo que nós devemos falar é realmente a palavra do Senhor. Não dá pra gente ficar pregando asneira, que um disse, o outro me disse, e tem que pregar realmente a palavra do Senhor. Assim como Deus fala ali para Ezequiel. E o 7 diz: mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. E aí no 12 ele fala: e levantou meu espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que trocavam umas nas outras, e o barulho das rodas de frente deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro em Tel-Albide, que morava junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Ou seja, ele ficou ali no meio, ficou atônito, né? Que experiência era essa da glória de Deus? E ele ficou atônito ali, pasmado por 7 dias. E aí ele fala: sucedeu que no fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ou seja, vocês sabem que atalaia era aquele homem que ficava sobre os muros e ele dava o despertar o povo sobre a presença de
de inimigo. O que está se aproximando? O atalaia era essa pessoa do despertar, né? E aí ele fala, eu te coloquei como atalaia. E aí, ó, e você falar sobre a casa de Israel e da sua boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do caminho e do ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Ou seja, eu coloquei aí você para avisar o povo. Você é meu atalaia, você tá aí para avisar. E se você não avisar o que eu mandar falar, ele vai morrer no pecado dele, ok? Mas eu vou cobrar de você também. Ai, ai. Vai ficar na sua conta. Mas se avisares o ímpio e não te converter da sua impiedade e do seu caminho, o ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrará a tua alma. Ou seja, isso aqui é uma palavra principalmente para líder, né, gente? Uma palavra para líder, para pai. A gente está ali como atalaia das pessoas que estão aqui ao nosso redor, da nossa casa, da nossa família, dos liderados. E o Senhor, Ele requer que a gente tenha esse posicionamento realmente de atalaia, de avisar sobre os erros e perigos. Vamos lá. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e se puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, o seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, ele não pecar, certamente ele verá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Hoje não teve como fazer lá embaixo, estava muito barulhento. E 22. E a mão do Senhor que estava sobre mim, e ali ele disse, levanta-te, sai do vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí do vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, entra, encerra-te dentro da sua casa, porque é filho do homem, e eis que porão cordas sobre ti, te ligarão com elas, e não sairá, pois o meio dele. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão, e que repreenda, por causa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás, assim diz o Senhor, que ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque a casa rebelde são eles. Eita, aí vai começar os atos proféticos aqui de Ezequiel. E aí no 4 começa. Tu, pois, filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ele um cerco e edifica contra ela uma fortificação e levante contra ela uma tranqueira e põe contra ela arraiais e põe-lhe arites em redor. Ou seja, pega o tijolo aí e vai fazer uma maquete de Jerusalém. Vamos ver o que vai acontecer. E tu toma uma assadeira de ferro e ponha por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e cercarás, e isso servirá de sinal à casa de Israel. E também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades. E ele vai ficar ali, gente, 390 dias, presta atenção, porque eu tenho fixado os anos da sua maldade conforme o número dos dias, 390 dias, e levará a maldade da casa de Israel. Ou seja, vai fazer a maquete e você vai ficar virado, deitado do lado direito 390 dias. Gente, pelo amor de Deus, se a gente deita 3 dias, que eu tô aqui, tem o quê? Eu nem sei quantos minutos que eu tô aqui com esse ombro aqui, eu já tô agoniada, imagina 390 dias deitado na mesma posição. E quando cumpriram estes... Isso era por Israel, pela casa de Israel. Aí, quando você cumprir estes 390 dias, tornar-se a deitar sobre o seu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá por 40 dias. Um dia para cada ano. Então, cada 40, cada dia, um ano de cativeiro. Dirigirá, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço encoberto, profetizarás
contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro. E aí, gente, não era assim de livre espontânea vontade, fiquei deitada. Era amarrado mesmo. Porque se não amarrar, a gente vai mexer mesmo, né? Ai, Ezequiel. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não voltarás de um lado para o outro, até que cumpra os dias do teu cerco. E tu toma o trigo e cevada, e favas e lentilhas, trigo miúdo e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faz dele pão, conforme o número de dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerá disso. 390 dias comendo pão. Eu ia sofrer, porque eu não sou uma pessoa fã de pão. Mas Deus sabe todas as coisas. Não sou Ezequiel. Quem sou eu, né, gente? Pelo amor de Deus. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos cada dia de tempo em que o tempo a comerá. E olha isso, gente. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim, e tempo em tempos beberá. O que comerdes será como bolos de cevada, e cozerá com o esterco que sai do homem diante dos olhos dele. Ai, gente, ainda tinha que fazer o pão. Tinha que fazer o pão cozinhando no fogo do cocô de pessoas, do esterco de gente. Ah, não. Aí é demais, né? Que? Pra isso. Pra quê? Por quê? Pra mostrar que aquele pão era imundo. Era para isso. E aí disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel e o pão imundo entre as nações para onde serão lançados. Então eu disse: Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque eu nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse: vê, tenho dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e para ir preparar o teu pão. Tá bom, Ezequiel, então vou te poupar. Em vez de você fazer isso com fogo, com a fumaça do cocô de homem, o esterco vai ser de animal. Aí menos mal, né, gente? Porque a vaquinha lá come só o capinzinho e o esterco dela é menos terrível do que o do ser humano. Então diz: filho do homem, eis que eu torno instável o sustento do pão. Isso aqui, gente, é mostrando o extremo que estava ali o povo. E Jerusalém, e comerão pão por peso de desgosto, e água beberão por medida com espanto, para que o pão e a água lhe faltem, e espantem uns aos outros, e se consumam nas suas maldades. Ao capítulo 5. E tu, filho do homem, toma a faca afiada como navalha de barbeiro, e tornarás a passar por cima da sua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirá o seu cabelo, e a terça parte queimará no fogo, e o meio da cidade, quando se cumprir os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-las com a espada ao redor dela, e a outra terça parte espalhará ao vento, porque desembainharei a espada contra eles. Rapar a cabeça para eles, rapar a barba, era assim, um sinal de humilhação muito grande. E o Senhor pede esse sinal de humilhação para Ezequiel, né? Porque assim seria o cativeiro, né? Alguns seriam mortos à espada, outros seriam levados para o cativo. E Deus estava querendo mostrar para ele ali que era assim mesmo. E diz no versículo 5: assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Pura humilhação, né, gente? Olha o versículo 9. E farei em ti o que eu nunca fiz e que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão seus pais. E executarei em ti juízos, e espalharei todo o remanescente e todos os ventos. Porquanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, também eu te diminuirei e o meu olho e não perdoará, nem também terei piedade. Gente, capítulo 5 é pesadão. Já vamos para o capítulo 6, porque a gente compreendeu tudo que aconteceu aqui. Capítulo 6, a profecia contra os montes de Israel. Versículo
1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirá: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor aos seus montes, aos outeiros, aos ribeiros, aos vales: Eis que sim, eu mesmo trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos antepassados diante de vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Que forte. No 8 ele diz assim, ó. No 7, e transpassarão e cairão meus e vós, para que saibais que eu sou o Senhor. 8, mas deixarei um resto para que haja alguns que escapem da espada entre as nações. Quando fordes espalhadas pela terra, então se lembrarão. Olha para que tudo isso, ó. Então se lembrarão de mim e vós escaparem entre as nações, para onde foram levados cativeiro. Portanto, me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que lhe desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizerem em todas as abominações. 10. E saberão que eu, Senhor, não disse debalde que lhes fizera quem faria este mal. Olha o 7. Falando sobre o fim vem. E depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, e assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim do fim, vem sobre os 4 cantos da terra. Olha o 6. Vem o fim do fim, o fim vem, despertou-se contra ti, e eis que vem. Aí tá vindo esse fim, e depois, gente, vai acontecer a segunda leva de pessoas para o cativeiro. E aí ele tá falando no 9, então te poupará o meu olho, e nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vara de impiedade, e nada restará deles, nem da sua multidão, e nem do seu arruíno, que haverá lamentação por eles. Ou seja, tá ruim e ainda vai piorar. Vai ficar pior ainda. E 4. Tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre a sua multidão está a minha ardente ira. 16. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes como pomba dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão e todos os joelhos destilarão águas. Meu Deus. Olha 27. O rei se lamentará e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão conforme os seus caminhos. Lhe farei como os seus juízos e o julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Gente, olha essa parte agora do capítulo 8 sobre as abominações do santuário. Que são brechas que o povo deixa, né? E o templo estava depravado, gente. É uma coisa de louco. Por isso que aconteceu todo esse cativeiro, gente. Não foi em vão, sabe? As coisas lá estavam muito bagunçadas. Olha o 8. Sucedeu, pois, no 6º ano do mês de 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, e que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei umas que semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e os seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Ele estava ali, gente, tendo uma visão de Jesus, tá bom? Essa visão aqui, ele estava vendo Jesus. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus,
até a entrada da porta do pátio de dentro, que olhava para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocava o ciúme de Deus. Então, ele vai ser levado lá em Jerusalém. A visão dele está lá na Babilônia, e Deus pega ele em espírito, leva ele até a visão lá de Jerusalém. E olha só, e eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E eu levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que a banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E eis que me disse: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me fizestes o meu santuário, mas verá ainda maiores abominações. Por que abominações? Porque a glória de Deus, ela não é dividida. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Deus pega ele pelos cabelos, leva ele lá e fala: olha o que estão fazendo no meu templo. E disse-me: filho do homem, vês o que estão fazendo? E aí verá mais abominações. E levou-me à porta do átrio, esse é o versículo 7. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que estão fazendo aqui. Eram cultos pagãos, gente. E entrei e olhei, e que toda forma de répteis e animais e abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados nas paredes ao redor do templo. Gente, dentro do templo eles fizeram isso. O templo que foi construído para que a presença de Deus ficasse ali, habitasse ali a glória de Deus. E eles estão ali fazendo coisas abomináveis. Por isso que ele fala do ciúme de Deus. E levou-me à porta do átrio, então que olhei e havia um buraco na parede. Já li. E entrei, olhei e vi toda forma de répteis e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o seu redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, como Zajanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Eles diziam: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou essa terra. Ou seja, ele estava achando que estava fazendo escondido, Deus estava vendo tudo, estavam abominando ali o templo do Senhor, fazendo coisas erradas lá dentro, mas Deus estava vendo tudo. Traz isso para o seu dia atual e só reflete por aí. E diz-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que essas estão fazendo. Ou seja, são essas brechas, essas abominações do templo que vai tirando a glória de Deus do lugar. Pecados escondidos, coisas escondidas. Gente, dentro do templo mesmo, dentro da... Ali a gente está falando do sacerdote, ele cita nomes, né? E isso vai fazer com que a glória do Senhor se retire daquele lugar. E eis-me a entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Gente, esse Tamuz era Deus da lua, sabe? E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virado para o oriente. Então havia muita idolatria a deuses pagãos dentro do templo, uns adorando a lua, outros adorando o sol. Então me disse: viste, filho do homem, há coisas mais levianas na casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, torna a irritar-me, ei-los a chegar o ramo do seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, e o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que gritem aos meus ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Também, né, gente? Que troca que eles estão fazendo, né? Dentro do templo havia esses cultos pagãos, e Deus mostra tudo isso na visão para Ezequiel.
E o capítulo 9, ele vai falar sobre os castigos de Jerusalém. Então, são outras visões espirituais aqui que ele vai ter. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar aos intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho na porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e puseram junto do altar de bronze. E a glória de Deus e de Israel se levantou, do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou o homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão na sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca-o com um sinal na testa dos homens que suspiram e os que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Gente, olha a marca que esse povo vai receber. Ele vai marcar, tipo, você vai morrer, você não, você vai, você não, vai ser não. Nós hoje temos a marca da promessa do Senhor. Nós temos a marca da promessa do Senhor. A promessa que Ele um dia virá nos resgatar. Ou nós vamos nos encontrar com Ele. E esse moço com o tinteiro, ele vai sair, ó, marcando o sinal da testa, os que suspiram, os que gemem por causa das abominações que cometem no meio delas. E aos outros diz ouvido: passai pela cidade, e após eles e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçai. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis e começai pelo meu santuário. Então, a marca era para quem não ia morrer, e quem não tivesse a marca, morreria. Entendeu? Hoje nós temos a promessa que Deus nos fez. E sucedeu, pois, que havendo eles ferido e ficaram de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Jeová, dai-se o caso de suas... Dar-se-á o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra que se encheu de sangue, e a cidade que se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, e o Senhor não vê. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. Uau! E eis que o homem que havia vestido de linha, cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como mandastes. E o capítulo 10 vai trazer outra visão de Ezequiel. Olha como que é interessante essas visões, gente. Ele vai mostrando tudo, o Senhor vai mostrando assim, a podridão, o povo que queria prestar, o povo que já não prestava. Então, ele consegue ter uma visão espiritual daquilo que realmente estava acontecendo. E no capítulo 10 diz: depois olhei e eis que no firmamento que estava em cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por ele entre as rodas e até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentro dos querubins, e espalha-os sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam do lado direito da minha casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio do interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre mim, e sobre o querubim que estava Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. 6. E sucedeu, pois, que Pois dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma o fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou entre eles e pôs-se junto às rodas. Então estendeu o querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou e pôs nas mãos do que estavam vestido de linho, o qual tomou e saiu. E apareceu que os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então eu olhei, e eis que 4 rodas juntos aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas eram como a cor de pedra de turquesa. E quando o seu aspecto, os 4 tinham a mesma semelhança, era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. E olha o 14.
E cada um tinha 4 rostos, e o rosto do primeiro era o rosto de querubim, e o do segundo o rosto de homem, e do terceiro o rosto de leão, e o quarto o rosto de águia. E os querubins se levantaram do alto, e estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Lembra que nós começamos falando da primeira visão dele? São aqueles mesmos seres que ele está vendo agora. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Então a glória do Senhor começa a se retirar do templo. Uma tristeza, né? E os querubins alçaram suas asas e se levaram da terra dos meus olhos, quando saíram, e as rodas acompanhavam para a entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E estes são os 4 animais que vi debaixo de Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e tinham o mesmo aspecto, e eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Ou seja, ninguém cai de um dia para a noite. E a glória do Senhor foi-se do templo, levada pelos aqueles 4 seres que ele viu, e o homem de linho. Então nós vimos aqui umas visões assim de Ezequiel bem atípicas, né? São visões realmente espirituais que o Senhor dá para ele ali um outro nível de visão, mas que faz a gente compreender também um pouco do mundo espiritual. Então nós estamos ali em meio ao cativeiro, o Senhor dando a oportunidade ainda da glória dele se manifestar ali através de Ezequiel, né, da visão, de mostrar tudo para ele. E assim nós já iniciamos o livro de Ezequiel. Segunda-feira nós vamos continuar, então nós devemos ir até lá para quinta-feira lendo o livro de Ezequiel, que é bastante extenso. E vamos assim, buscar compreender mesmo, é uma leitura mais cheia de simbologias e tudo, é muita roda, passando dentro da roda e gente com cabeça, né? Então, é uma leitura mais complexa, mas são livros interessantíssimos para a gente compreender o mundo espiritual. E eu espero vocês na segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir, tá bom, gente? Obrigada e até segundona.